O atentado ao jornal Charlie Hebdo, ocorrido em 7 de janeiro de 2015, levantou um significativo debate sobre o fundamentalismo e os limites da liberdade de expressão. Entretanto, não é novidade o Charlie Hebdo ser protagonista em polêmicas. Antes disso, ele já havia se envolvido em outros casos relacionados à religião islâmica e à publicação de caricaturas de Maomé. Nesse sentido, observamos o interesse dos franceses por este jornal, que possui uma relação com polêmicas envolvendo os temas religião, islão e profeta Maomé. A hipótese da pesquisa é que as polêmicas podem aumentar o interesse público entre os franceses pelo jornal. Ao gerarmos previsões, identificamos que 1. Os maiores picos de interesse pelo jornal Charlie Hebdo ocorreram em momentos em que o jornal se envolveu com polêmicas. 2. As variáveis religião, islão e Maomé estão correlacionadas de forma significativa ao interesse temporal pelo Charlie Hebdo. 3. Houve casos de intolerância religiosa. Liberdade religiosa é quando você tem a liberdade de escolher qual religião você quer seguir. É também a liberdade de você escolher ir a cultos, de você se manifestar e de você seguir o que a religião diz. O Brasil, por exemplo, ele se denomina um Estado laico. O que é um Estado laico? É tipo quando o Estado não tem nada a ver com a religião. Então você pode ter a religião que você quiser, que o normal seria ninguém te julgar, ninguém te excluir pela sua escolha. Existem até leis específicas que garantem essa liberdade, como por exemplo o artigo número 5 da Constituição, que diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. A liberdade religiosa ela não é totalmente limitada. Se uma pessoa comete crimes alegando que foi movida pela sua fé, ela não ficará livre de ser punida. Ou seja, qualquer religião que promover o ódio, violência ou realização de sacrifícios poderá ser julgada pelos seus possíveis crimes. Existem muitos grupos extremistas que utilizam a religião como desculpa para realizar atos violentos ou terroristas, mas como esses grupos não são maioria na religião, não se pode criminalizar tal religião porque alguns de seus membros são irresponsáveis. Maiores religiões no Brasil. A queda do catolicismo. A religião católica ainda é majoritária no país, apesar de sua brusca queda nos últimos anos. Em aproximadamente um século, de 1872 a 1970, a população católica no país caiu 7,9 pontos percentuais, ou seja, de 99,7% para 91,8%. Já no censo de 2010, último realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população católica passou a representar somente 64,6% do total brasileiro. Em contrapartida, a religião evangélica tem crescido de modo expressivo. Em 10 anos, passou de 15,4% para 22,2% da população nacional. O espiritismo criado por Allan Kardec e revelado pelos espíritos superiores, os médiuns, se fundamenta na existência e unicidade de Deus e na imortalidade dos espíritos, além da reencarnação. A religião espírita também teve um crescimento nos últimos anos, porém de menor impacto, de 1,3% para 2% do total brasileiro. As religiões de origem africana, como o Candomblé e a Umbanda, contam com 3% dos brasileiros sem variação significativa nos últimos anos. Já as outras religiosidades contabilizam 2,7% da população total e houve um pequeno aumento dos cidadãos que não possuem religião. Existe liberdade religiosa no Brasil? Bom, o Brasil não é um país conhecido por violar a liberdade religiosa de sua população, mas ainda assim é possível observar casos de violência religiosa e de intolerância religiosa no nosso território.
Segundo a ACN, entre 2011 e 2014, mais de 210 casos foram denunciados por intolerância religiosa no nosso país. Apesar de não ser muito comentado, a violência religiosa no Brasil é muito presente, principalmente contra os praticantes de candomblé, umbanda e espiritismo, além de ser um crime contra a Constituição. Como um Estado laico, o Brasil não deve interferir nas crenças pessoais de seus cidadãos e muito menos as crenças pessoais dos governantes devem influenciar a sua política. Na minha opinião, a liberdade religiosa é mais que necessária, porque eu acredito que cada um deve seguir o que acredita. Tipo, não adianta eu fazer parte de uma religião e eu não acreditar no que a religião prega, no que a religião acredita. Então, eu acho que sim, cada um deve ter o direito de acreditar, de seguir o que quer, o que acha que é certo. Eu acredito que, como a liberdade religiosa traz esse senso de deixar a gente acreditar no que a gente quiser e ninguém pode nos impedir, ela também traz um dever de você respeitar a religião do outro, a crença do outro, para que a gente possa viver num ambiente harmônico, assim. E a partir do momento que você tenta impor uma religião a alguém, ou uma crença em alguém, ou comete um crime de intolerância religiosa, violência religiosa, enfim, você desrespeita a sua própria liberdade religiosa. Então, na minha opinião, todo mundo deve ter o livre-arbítrio de poder escolher a sua religião, mas a partir do momento que a gente passa a ofender ou desrespeitar o próximo, isso deve ter um limite, porque a liberdade é a gente poder discordar do outro sem que a gente precise ofender ou desrespeitar.